vai continuar, depois que ele termina falando sobre essa ideia dessa reunião do corpo, da ceia, ele vai começar a falar dos dons. E é interessante porque normalmente ele vai apresentar os dons quase sempre pensando na perspectiva do corpo e do testemunho desse corpo para com aqueles que estão perdidos. Então ele vai dizer, olha, ninguém procure um dom que necessariamente seja para si mesmo, mas para que haja edificação do corpo, para que o corpo seja edificado, para que o corpo possa sempre ser exortado, animado, muitas vezes repreendido, consolado, mas sempre visando o corpo. E aí a preocupação de Paulo, vocês muitas vezes fazem coisas que são para vocês, e quando aquele que é de fora chega, ele não entende nada do que está acontecendo, porque ele não vê esse corpo, ele não vê essa unidade. Por isso Paulo ele vai dizer de vários dons, ele diz o seguinte, a respeito dos dons espirituais, ali no capítulo 12, versículo 1. Não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então a ideia que Paulo está trazendo aqui é que ninguém pode fazer nada se não for pelo Espírito Santo, dentro do corpo. Quando nós pensamos nessa ideia, eu lembro, por exemplo, quando Pedro faz a confissão dizendo que Jesus é o Cristo, lá em Marcos, no capítulo 8, é interessante de eu pensar que quando ele diz, tu és o Cristo, Jesus vai dizer, bem-aventurado és, Simão, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o próprio Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo é quem revela quem é Jesus. É só o Espírito Santo que pode nos trazer, não só a memória, mas trazer ao nosso coração quem é Jesus. É interessante porque a Bíblia diz de que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando nós olhamos a questão do dom espiritual que ele está trazendo aqui, ele está falando de dons espirituais, ele vai dizer os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, porque é ele quem concede dons a cada um conforme lhe apraz. Não somos nós que necessariamente dizemos para Deus, Deus, eu gosto mais disso ou daquilo. Deus nos dá dons ou muitas vezes nos usa através do Espírito Santo com um dom específico para uma determinada situação. Mas se nós observarmos em todo esse capítulo 12, a preocupação de Paulo é para que todos pudessem exercer os seus dons, conforme eles recebessem esse dom. Não era necessariamente para pensar, puxa, o meu dom é melhor, o meu dom é pior, o meu dom é legal, o meu dom não é legal. Mas era entender que cada dom fazia parte de um corpo maior, que é o corpo de Cristo. De que cada dom é importante para que o corpo possa se movimentar e crescer junto cada vez mais. Isso também está descrito quando nós vemos os chamados, dons principais lá de Efésios. É sempre visando primeiramente a edificação, o fortalecimento do corpo, para que através de um corpo fortalecido, de um corpo debaixo da direção do Espírito Santo, esse corpo possa avançar, possa se movimentar sobre a terra e trazer o reino de Deus. Então Paulo ele vai dizer de que a cada um, ali no versículo 8, é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. E ele vai continuar essa lista. Mas o que é importante nós destacarmos nesta lista de dons? Não é necessariamente o dom A, o dom B, o dom C, o dom D, enfim, fazermos uma lista dos dons. É interessante de pensarmos que temos essa diversidade, mas a observação que nós devemos fazer, que é mais importante do que qualquer outra coisa, é quando ele diz, mediante o Espírito, ali no versículo 8, e ele vai dizer a partir disso, segundo o mesmo Espírito.
E aí ele vai dizer sobre um dom. Depois, segundo o mesmo Espírito, outro dom. O que ele está querendo dizer com isso? O Espírito é o mesmo. O Espírito Santo é o mesmo. Concede dons diferentes, mas é um só Espírito. Não há um Espírito para isso, um Espírito para aquilo, um Espírito para aquilo outro. É o mesmo Espírito agindo na igreja. E porque há esse mesmo Espírito agindo na igreja, é importante de pensarmos de que todos os dons, sem exceção, são importantes. Não há um que seja melhor ou pior. Paulo ele até vai dizer de que o dom de profecias é superior ao dom de línguas, mas não no sentido necessariamente do valor do dom, mas no propósito de cada dom. Porque ele vai dizer que o dom de línguas, normalmente, a não ser que haja uma interpretação, é para edificação pessoal. Mas o dom de profecia visa o próximo, visa o outro. Por isso ele é melhor. Porque não é para nós mesmos, é para o outro. Mas é nesse sentido que ele se torna melhor. Não que é mais importante que. Ele não está trabalhando com essa ideia. Então, quando nós pensarmos nessa lista de dons, quando você estudar a lista dos dons, observe de que a preocupação de Paulo não é necessariamente dizer quem tinha que ter uma posição melhor, mais num nível hierárquico, essa pessoa ela precisa ficar no topo e aquela lá tem que ficar lá no fundinho, porque esse tem um dom muito grande e esse tem um dom muito pequeno. Os dons são dados pelo mesmo Espírito, conferidos pelo mesmo Espírito, com um objetivo, que o corpo se fortaleça, que o corpo exerça todos os seus dons e com essa diversidade de dons, a igreja possa crescer e testemunhar acerca do reino de Deus para aqueles que estão lá fora. Mas o principal, e isso que é o mais importante, que aí eu quero te trazer à memória lá no princípio, nas ações de graça que Paulo vai trazer, que quando ele diz que não falte nenhum dom no meio de vocês, ele está falando dessa lista de dons, mas aí quando ele termina de falar sobre os dons, lá no final do versículo 31 do capítulo 12, ele vai dizer: "E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente." Ele traz toda uma lista de dons, fantástica, com essa variedade de dons, exercendo esses dons e dizendo, olha como tem que ser, como não tem que ser, como que você deve se comportar na igreja com os seus dons. Mas aí ele vai dizer, tudo isso não é nada perto do que eu vou falar agora para vocês. Porque o que eu vou falar agora é o melhor caminho, é a melhor escolha. Por isso que ele diz, no 31, procurai com zelo os melhores dons. Mas aí ele vai dizer, qual é o caminho sobre modo excelente? Qual é o verdadeiro dom de Deus? Que esse é aquele que nós devemos procurar, com muito zelo, com muita força e principalmente, buscar de todo o coração. E ele vai dizer, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver o amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ele vai começar a dizer, olha, você pode ter qualquer dom dessa lista que eu passei para vocês, ou você pode ser a pessoa mais fantástica do mundo aos olhos dos homens. Mas se tudo aquilo que você faz, se a tua motivação por detrás disso não é o amor que vem de Deus, isso aí de nada se aproveita. É interessante que quando nós pensamos nessa ideia do símbolo que retine, era um barulho que era muito chato. E essa é a ideia que ele está querendo trazer. Nós seremos como aqueles chatos, inoportunos. Não chato no sentido de que fica incomodando a pessoa com o que fala ou que deixa de falar. Mas nós nos tornamos chatos pelo fato de que aquilo que fazemos começa a se tornar nada mais, nada menos do que gritos aonde não há a possibilidade de som. Se torna uma coisa que não tem utilidade nenhuma, porque a motivação não é a correta, porque a fonte de todas essas coisas não é a correta. Então é necessário nós entendermos de que, por mais
que eu tenha o melhor dom, aos olhos de qualquer pessoa, e normalmente nós fazemos isso, nós olhamos e julgamos aquele que tem um dom aos nossos olhos fantástico, por exemplo, dom de cura. Isso para nós parece que é a oitava maravilha do mundo. Mas se nós não tivermos amor quando nós exercemos um dom de cura, de nada se aproveita. Até a pessoa que foi curada, para ela, claro, vai ser de bom e muito proveito. Mas para aquele que exerce o seu dom, não tem valor nenhum. Por quê? Porque aquilo ali não é feito com o principal, que é o amor que nos impulsiona. E é o amor que vai ser essa liga, que vai fazer com que a gente possa viver uma vida de unidade. É interessante de pensarmos que quando Paulo está falando que não falte nenhum dom, pode ser até pretensão da minha parte pensar dessa forma. Mas eu acredito que Paulo não estava necessariamente pensando naquela lista que ele fez. Mas o que ele estava pensando é que, principalmente, o amor entre eles, isso houvesse de forma plena, para que eles pudessem, então, como corpo e como igreja naquele lugar, ser diferente. Lembra que nós falamos no histórico de que uma das deusas principais daquele lugar era a deusa Afrodite, que era a deusa do amor, mas não do amor verdadeiro. E aqui ele está dizendo, olha, o verdadeiro amor vem dele. Ele é a fonte do verdadeiro amor. E por isso, então, nós podemos desfrutar desse amor, e esse amor nos impulsiona a viver uma vida de unidade, e porque vivemos uma vida de unidade, nós exercemos os nossos dons uns para com os outros e também com o pedido lá fora, com um único objetivo, para que ele seja glorificado, para que o nome dele seja glorificado. E é isso que nós precisamos entender. Então, quando nós pensarmos na carta de Coríntios, quando nós pensarmos naquilo que Paulo está querendo transmitir nessa carta, não devemos nos esquecer de que o objetivo maior é a unidade. E a unidade, o que dá essa liga, é esse amor que só pode vir do trono do Pai. Que Deus abençoe você nos seus estudos e fica firme.